Olá, eu sou a Joyce. Como você está? Você já parou para pensar o quanto é precioso o privilégio e a oportunidade de podermos ler a palavra do Senhor? Nem todos têm essa oportunidade e esse privilégio. Então, eu e você fomos agraciados com essa oportunidade. Vamos para a nossa leitura bíblica de hoje, dia 123 de 365 dias. Hoje nós leremos no livro de Salmos, o capítulo 143 e 2 Samuel, capítulos 18 e 19. Salmo 143 diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Ouve minha oração, Senhor, escuta minha súplica. Responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas, como as do túmulo. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomada de medo. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo que fizeste. Levanto minhas mãos a ti em oração, anseio por ti, como a terra seca tem sede de chuva. Vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não te afastes de mim, ou morrerei. Faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva minha vida. Por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por teu amor, acaba com os meus inimigos e destrói meus adversários, pois sou teu servo. 2 Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em 3 grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: Também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não pode ir, disseram. Se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10.000 de nós. Por isso é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíram marchando em grupos de 100 e de 1.000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: Por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia e 20.000 homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas, ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: Vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: Eu não mataria o filho do rei nem por 1.000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor
a Abissai e a Itai. Por minha causa, poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: Não tenho filho para dar continuidade ao meu nome. Chamou-o de monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aiamás, filho de Zadok, disse: Deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope: Vá e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aiamás, filho de Zadok, insistiu com Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse: Está bem, pode ir. Então Aiamás pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sob a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: Se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: Outro homem se aproxima. E disse o rei: Também traz boas notícias. O primeiro homem correu como Aiamás, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Aiamás gritou para o rei: Tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: Louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aiamás respondeu: Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei, e Aiamás ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: Tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? O etíope respondeu: Que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal, tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sob o porão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar.
Os soldados entraram na cidade sem chamar atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: Hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas, e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que, se o rei não for, nem um só deles permanecerá aqui esta noite. E isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se assentou à entrada da cidade, e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: O rei nos livrou de nossos inimigos e nos livrou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora, Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Então, Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá: por que vocês demoraram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então, por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amassa: Você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se, de hoje em diante, você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: Volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Bauri, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que eles lhes solicitassem. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: Ó meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor o rei. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Disse Davi. Porque agem como se fossem meus inimigos. Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei.
Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que o meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus, portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim, basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou o alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para o meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo, Quimã. Permita que ele vá com meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar. Está bem, concordou o rei. Quimã virá comigo e eu o ajudarei da maneira como você achar melhor, e farei por você qualquer coisa que me pedir. Assim, todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: O rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei, nem recebemos favor especial algum. Mas há 10 tribos em Israel, responderam os outros. Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer nosso rei de volta? A discussão continuou e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Pai, obrigada, Jesus, por termos o privilégio de recebermos a porção diária do Senhor e aprendermos através da tua palavra. Continua a falar conosco no decorrer do nosso dia e da nossa semana. Abençoe cada pessoa que teve a oportunidade de ouvir essa palavra. No nome santo de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.